para te falar que o Instituto Paraná Pesquisa acaba de fazer um levantamento com a intenção de votos para o governo do estado. E nós vamos acompanhar agora os resultados. No primeiro cenário, a resposta foi espontânea, ou seja, não foram apresentados os nomes para os eleitores. O questionamento foi o seguinte: se as eleições para governador do Paraná fossem hoje, em quem votaria? 75,9% não souberam ou não opinaram. 7,1% em ninguém, branco ou nulo. 10,6% no atual governador Ratinho Júnior. 1,6% no senador Sérgio Moro. 1,2% no presidente da Alep, Alexandre Cury. 0,8% no secretário estadual Rafael Greca. 0,5% no deputado federal Beto Richa. 0,5% no secretário estadual Guto Silva. 0,3% na Cristina Grêmio. 0,3% no deputado estadual Requião Filho. 0,2% no ex-senador Álvaro Dias. 0,2% no secretário estadual de saúde Beto Preto. 0,1% no diretor-geral da Itaipu Binacional Enio Verri. E 0,8% em outros nomes citados. No primeiro cenário da pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes são apresentados, 5,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. 8,3% em nenhum dos candidatos apresentados, branco ou nulo. 43,9% em Sérgio Moro. 18,1% em Requião Filho. 17,9% em Beto Richa. 3,9% em Guto Silva e 2,6% em Enio Verri. Em outro cenário, 4,6% não souberam ou não responderam. 8,1% não votariam em nenhum nome apresentado, branco ou nulo. 42,4% em Sérgio Moro. 16,8% em Beto Richa. 16,5% em Requião Filho. 9% em Alexandre Cury e 2,6% em Enio Verri. Com outros nomes dispostos, os entrevistados escolheram os candidatos da seguinte maneira: 4% não souberam ou não responderam, 7,3% em nenhum, branco ou nulo, 39,5% em Sérgio Moro, 17,4% em Rafael Greca, 14,8% em Requião Filho, 14,6% em Beto Richa e 2,3% em Enio Verri. Bom, vocês viram ali que o pré-candidato ao possível nome, Sérgio Moro, aparece bastante despontado ali, com bastante diferença entre os demais citados nesta pesquisa. Aí, o Instituto também fez outros cenários que a gente vai acompanhar aqui no telão agora sobre possíveis disputas, né? Por exemplo, aqui se as eleições para governador do Paraná fossem hoje e os candidatos fossem somente Alexandre Cury e Sérgio Moro, em quem o senhor votaria? Esse é o cenário 5, aí o resultado foi esse. Não sabe ou não respondeu, 5,4%, nenhum, branco ou nulo, 12,6%, Sérgio Moro do União, 58,1% e Alexandre Cury, então, do PSD, 24%. Mesmo aqui dá uma diferença bastante grande. Tem outro cenário também com outros nomes envolvidos aqui. A gente vai ver o próximo cenário agora, que é entre Beto Richa e Sérgio Moro, se fossem apenas os dois candidatos. Não sabe ou não respondeu, 4,9%, nenhum, branco ou nulo, 11,3%, Sérgio Moro, 55,1% e Beto Richa, 28,7%. Se encosta ali um pouco mais o Beto Richa no Sérgio Moro, mesmo assim tem uma diferença bastante grande. No próximo cenário, que é o 7, a disputa seria somente entre Guto Silva e Sérgio Moro. Aí o resultado foi este: 6,2% não sabe ou não respondeu, 12,9% nenhum, branco ou nulo. Sérgio Moro aparece com 63,8% e Guto Silva, do PSD, 17,1%. Nesse caso, Sérgio Moro se distanciou ainda mais quando se o candidato fosse somente Guto Silva. Tem mais um cenário para a gente mostrar também, que seria entre Rafael Greca, que é o ex-prefeito de Curitiba, e Sérgio Moro. Neste caso, não sabe ou não respondeu, somaram aqui 4%.
Nenhum branco ou nulo, 7,9%. Sérgio Moro aparece com 54,3% e Rafael Greca, 33,8%. Entre todos os nomes que apareceram aqui na pesquisa, o do Greca é o que mais se aproxima, então, de Sérgio Moro nessa possível eleição. Bom, o que acontece também? Para essa pesquisa, o Instituto Paraná Pesquisas escutou 1.550 eleitores em 58 municípios do estado entre os dias 17 e 21 de maio deste ano. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa pesquisa, ela também ouviu, o Instituto Paraná Pesquisas, ouviu os eleitores para saber sobre a intenção de votos para o Senado Federal. Nas eleições do ano que vem também. A gente acompanha o resultado agora. A pergunta foi: se as eleições para senador do estado do Paraná fossem hoje, em quem o senhor ou senhora votaria? Na resposta espontânea, onde não são apresentados os nomes, 86,3% não souberam ou não opinaram. 5,4% em ninguém, branco ou nulo. 2,7% em Ratinho Júnior. 1,1% em Sérgio Moro, 0,8% em Cristina Gremel, 0,6% em Álvaro Dias, 0,6% em Felipe Barros, 0,6% em Gleisi Hoffmann, 0,2% em Beto Richa, 0,2% em Roberto Requião, 0,2% em Deltan Dallagnol, 0,1% em Zeca Disseu. 1,2% em outros nomes citados. Na estimulada, onde alguns nomes são apresentados, o cenário ficou da seguinte maneira: 6,8% não souberam ou não opinaram, 12,7% em nenhum dos candidatos apresentados, branco ou nulo, 33,2% em Roberto Requião, 32,1% em Beto Richa, 23,7% em Cristina Gremel, 22,8% em Felipe Barros, 11,7% em Pedro Lupion e 11,7% em Zeca Disseu. No último cenário para o Senado Federal, 5,4% não souberam ou não opinaram, 7% não votariam em nenhum, branco ou nulo, 62,3% em Ratinho Júnior, 26,8% em Roberto Requião, 25,2% em Beto Richa, 19,8% em Felipe Barros, 16,3% em Gleisi Hoffmann e 8,9% em Pedro Lupion. Bom, para esta pesquisa com relação ao Senado, foram ouvidos 1.550 eleitores entre os dias 17 e 21 de maio em 58 municípios aqui do estado. A margem de erro é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%. Vale só lembrar que essa é uma pesquisa inicial, né? Apenas alguns nomes, entre eles alguns dos mais tradicionais do estado aparecem, mas tudo pode mudar até a chegar o ano das eleições e o período das eleições, portanto. Isso aqui é só uma pesquisa prévia que o Instituto fez, então, com relação aos eleitores do nosso estado, com relação aos cargos de governador e também de senador aqui pelo nosso estado.